Olá, dado um ponto e uma reta, queremos traçar uma reta perpendicular à reta dada, passando por um ponto externo a essa reta, tá bom? Então temos aqui um ponto C e uma reta R, desejamos obter uma reta perpendicular à reta R, passando pelo ponto C. Bom, definimos aqui um ponto D, né, para fazer a abertura do compasso. Então a gente precisa fazer uma abertura maior do que a distância do ponto C ao ponto a reta R, né? Então esse ponto D aqui ele atende bem essas características. É, Então com essa circunferência a gente define um novo ponto que será a interseção, tá bom? Então seria aqui esse ponto E que tem essa propriedade de ser a interseção da reta com a circunferência construída. E faremos aqui uma nova circunferência com a mesma abertura CD, agora centrada em D. E também uma nova circunferência de medida CD, agora centrada em E. Nisso, a gente define aqui um novo ponto, né? Que aqui está sendo chamado de F, e podemos construir aqui uma reta passando por C e por F. Então a gente vem aqui na opção reta, faz aqui uma reta perpendicular passando por C e por F. Tá bom? Então, veja só, eu vou agora esconder aqui essas circunferências usadas aqui na construção. Bom, aqui escondemos, né? Podemos verificar que tem aqui um ponto G. Olá, mais uma construção importante. Então, aqui, dado uma reta R e um ponto C sobre essa reta, queremos obter uma reta perpendicular passando por esse ponto. No caso aqui, temos uma reta R e um ponto C sobre essa reta, tá bom? Então, devemos vir aqui em ponto, tá bom? Para que possamos usar aqui a ferramenta compasso com uma abertura de tamanho CD, tá bom? Então, aqui a gente tem uma reta, né? A gente tem aqui uma circunferência que é centrado aqui nesse ponto C e que intercepta a reta R em dois pontos, tá bom? O ponto C que criamos aqui previamente para definir aqui a abertura do compasso e o outro ponto aqui, né, que é correspondente a outra interseção aqui da circunferência com a reta R, tá bom? Veja só, aqui é definido um ponto D e um ponto E. O próximo passo é fixar aqui no ponto C, a gente definir aqui uma abertura de compasso maior do que a metade do comprimento de DE, tá bom? Aqui a gente vai usar os próprios pontos D e E para definir essa abertura, até por questão de facilidade, mas um comprimento maior à metade de D até E seria suficiente, tá bom? Então a gente fixa aqui a circunferência com centro em D, e essa mesma medida, né, em E. Veja só que aqui a gente tem um ponto de interseção dessas duas circunferências maiores que construímos. Então a gente usa aqui a ferramenta ponto, tá bom? Para fazer aqui a interseção, veja só, aqui o ponto F e o ponto G, e por aí a gente consegue traçar aqui uma reta que é perpendicular, passando aqui por esse ponto C. Vamos ocultar aqui, né, a nossa construção. Aí pronto. Isso encerra a nossa construção. Agora a ideia é, a partir de um ponto C e uma reta R,
obter uma reta paralela a essa reta R, passando pelo ponto C, tá bom? Então, para fazer isso, traçamos aqui uma reta qualquer, tá bom? Passando aqui pela reta R, em qualquer ângulo. Veja só que aqui está interceptando nesse ponto D. Usando a ferramenta compasso, a gente obtém aqui uma circunferência com abertura igual a CD. E nisso a gente obtém um novo ponto sobre essa reta que acabamos de traçar, que aqui é chamado de E. Tá bom? Veja só que essa medida é congruente a essa, uma vez que é a medida o raio da circunferência que traçamos. Traçamos agora uma nova reta, oblíqua, essa reta R, né? Interceptando aqui num ponto qualquer, tá bom? Então vamos aqui interceptar nesse ponto a ser chamado de F. E a gente repete essa construção que acabamos de fazer. Então, usando aqui a ferramenta compasso, a gente obtém aqui uma circunferência centrada em F, né? Com raio valendo EF, que intercepta nesse ponto G. Veja só que na nossa construção a gente obteve aqui dois pontos, né? O G e o C, obtidos anteriormente. Olha só que interessante. Se a gente pegar e vamos esconder aqui as construções que usamos, né? Então, aqui as circunferências, vamos aqui esconder. Muito bem, vejam só que aqui a gente tem dois triângulos, né? Esse triângulo aqui, essa medida é congruente a essa, né? A mesma medida, FG e EF. Aqui temos DE e CD, né? Também são congruentes. Portanto, vejam só que esse triângulo CEG, ele é congruente, né? Ele é semelhante ao triângulo DEF, numa razão 2. Portanto, a gente pode concluir que esses ângulos aqui são respectivamente iguais. Esse ângulo é congruente a esse ângulo. E os demais também são respectivamente iguais. Portanto, a gente pode concluir que essa reta aqui é paralela a essa. Então, para finalizar aqui a nossa construção, né, a gente pode omitir aqui ou pode esconder os passos da construção. E isso finaliza aqui a nossa construção elementar.